planejamento e organização alimentar para que você emagreça sem dietas. Vou te dar 5 dicas valiosas. Fica comigo até o final desta aula, desta live, que eu tenho certeza absoluta que vai valer muito a pena. Para quem está assistindo no gravado, tanto no Insta como no YouTube, aconselho a passar esses primeiros minutinhos. Inclusive, quem está no YouTube tem a opção de acelerar o vídeo. Mulherada linda, como vocês estão? Kel, boa tarde. Tudo certo? Mari, Babi, Andréa, sejam todas bem-vindas. Hoje nós iremos falar sobre algo que foi um insight que eu tive durante, acho que foi na semana passada, que eu faço aqui as minhas anotações. Algumas de vocês aí me perguntaram, estavam com dúvidas sobre como organizar e planejar as refeições. Então é sobre isso que iremos falar hoje, tá? Boa tarde! E já me contem aqui nos comentários, você é a mulher que gosta de cozinhar, não gosta de cozinhar, não se acha criativa na cozinha, tem preguiça, ou de repente você gosta de cozinhar, só que o que você gosta de cozinhar não é saudável, você gosta de fazer o quê? As famosas gordices. Já me deixa saber aqui nos comentários. Bom, eu tenho aqui a minha colinha, tá? Trouxe então 5 dicas valiosas, já que estamos aí numa segunda-feira. Para quem tá assistindo no gravado, não sei se é uma segunda-feira, mas hoje, dia 14 de agosto de 2023, é uma segunda-feira e eu acho que falar sobre esse tema, sobre planejamento, organização alimentar é importantíssimo. Sempre falo nas minhas redes sociais, não existe vida saudável sem planejamento. Isso é a base de um estilo de vida saudável, de um emagrecimento sem dietas, tá? O que a Kel colocou aqui? Eu cozinho todos os dias, tento planejar o máximo para atender todas as necessidades de todos de casa. Maravilhoso, é isso mesmo. É pensar que o cozinhar, ele acaba sendo o quê? Um ato de amor, porque você está ali disponibilizando um tempo, porque sim, né? Você tem que disponibilizar um tempo na cozinha, só que você está fazendo isso por você, né? Porque ninguém vai fazer, a não ser que você tenha dinheiro para pagar alguém que faça. Aí tá tudo bem também. Mas se não for o caso, tem que despender tempo na cozinha, tá? Bom, vamos lá então. Se eu fosse vocês, ó, pegava lá o caderno, que é o Diário de Vida Saudável, faça anotações para que vocês possam ir para a prática, tá? Para quem é a primeira vez que está assistindo aqui uma live, uma aula minha, tudo que eu ensino para vocês é que eu vivo na prática, tá certo? Fazem 7 anos aí, em outubro vai completar 7 anos que eu emagreci sem fazer dietas. E eu estou aqui ensinando passo a passo para vocês de um método que eu criei, que é o Autoconsciência Alimentar, que inclusive eu tenho a minha mentoria, né, que as inscrições estão abertas. Já deixo o convite aí para quem quiser saber mais sobre. Depois que acabar a aula aqui, a live, clica no link da minha bio. Para quem tá no YouTube, tá na descrição do vídeo. Bora lá então, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu quero começar a minha semana, a minha segunda-feira tranquila em relação à minha alimentação, tá? O que eu tenho que fazer então? Isso eu vou fazer lá na outra semana, na sexta-feira, no sábado, no domingo, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é um cardápio, né? Eu tenho que planejar, eu tenho que pensar o que eu quero comer para a próxima semana. E aí eu percebo que essa é uma das dificuldades de muitas de vocês. Quem aqui tem essa dificuldade? Nossa, Gé, meu Deus, toda semana, né? O que eu vou comer? O que eu vou fazer para cozinhar? Nossa, não tenho criatividade. Eu sempre acabo comprando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, aí eu fico enjoada. Quem aqui se identifica com isso?
Porque eu preciso falar pra vocês, eu não sou criativa na cozinha, eu não sou fã de cozinhar, eu realmente cozinho porque tem que cozinhar, não é mesmo? Compartilho sempre nos meus stories que o meu marido, o senhor Ricardo Rodrigo Reis, pra quem é mais íntimo sabe, o Rico, né? Rico, meu marido, ele cozinha também, né? Ele é muito mais habilidoso na cozinha do que eu, então ele me ajuda também com as refeições, com as marmitas pra semana. Mas ainda assim eu vou lá e faço a minha parte, eu cozinho também, tá? Só que aí, a primeira coisa que você precisa fazer é definir esse cardápio, tá? Então eu vou ajudar vocês em relação a isso. Ok, Gé, como que faz para definir um cardápio? Primeiro que tem tanto conteúdo na internet, assim, mas muito conteúdo. Se vocês pesquisarem, para quem tá aqui, para quem tá assistindo no YouTube, né, aqui mesmo no YouTube, um outro lugar legal é o Pinterest. Coloca lá no Pinterest lista de alimentos, cardápio, ideias de cardápios para semana. Tem assim, ó, você vai ficar perdida com tanta informação que tem, tá? Então essa é uma dica. Já agora, vou falar pra vocês como que eu faço, tá? Que é assim, muito simples, porque eu também não fico inventando muito na cozinha. Uma coisa que eu aprendi foi a reeducar o meu paladar para aprender a gostar do que é simples. Então, se você que tá aqui me ouvindo é aquela pessoa que fala assim: ai, Gé, mas eu gosto assim de uma comida bem temperada, sabe? Assim, com uns molhos diferentes. Enfim, que você é essa pessoa que você quer comer o saudável, mas você sente muita necessidade de que seja uma comida assim que tenha muito gosto. Preciso falar uma coisa pra você. Se você ficar buscando esse gosto, né, que eu sei, que eu me identifico que eu era assim, na comida saudável, isso vai te frustrar uma vida inteira. Porque isso acontece com quem tem um paladar, o famoso paladar infantil, né? Para quem gosta muito do que a gente chama, né, que são as comidas que não são tão saudáveis, os industrializados, que aí sim tem esse gosto, né, que você come e você fala, que delícia. A comida saudável que vem da natureza nunca vai ser igual. Então eu deixo aí a dica, né, o desafio, a orientação para que você busque mudar o seu paladar, reeducar o seu paladar. Quando eu entendi isso e eu comecei realmente a ter um outro olhar para comida saudável, entender que uma cenoura cozida na água, pode ter um pouquinho de sal, é gostoso, e realmente me esforçar para achar gostoso, tudo mudou, né? Então, às vezes é muito isso. Você acha que você tem que ser super mega criativa na cozinha, por quê? Porque você quer sentir assim um prazer gigantesco na comida saudável, que sim, você deve sentir esse prazer, mas nunca vai ser igual ao industrializado, nunca, né? Então é muito sobre você buscar reeducar o seu paladar e aprender a gostar do que é simples. Que não quer dizer que você não pode pôr os seus temperos, fazer os seus molhos, sim. Mas essa busca, né, por uma comida super mega criativa, uma receita. Gente, eu não sei fazer receita. Tudo que eu faço é tipo assim, é muito básico, que não quer dizer que não é gostoso, tá? Meu problema já é não querer comer nada durante o dia. Daí chega a noite eu como que tem normalmente algo fácil. Um pão ou algo assim. Ok, você não querer comer nada durante o dia. Então vamos falar sobre o planejamento para a noite, né? Porque estamos aqui falando sobre planejamento e organização alimentar da sua semana. Não importa o horário que você vai comer essa comida. Pode ser que seja à noite. Importante que você chegue à noite do seu trabalho e você esteja despreocupada, né? E aí não dá também para você não estar preocupada e você comer o que é de fácil acesso, que é o pão, né? Ou, sei lá, qualquer outra coisa, uma pizza congelada, ou de repente pedir fast food, tá? Bom, voltando lá então, você vai fazer um cardápio. E aí, eu vou olhar aqui pro lado porque eu tô com uma outra tela aqui que eu abri, que é um manual que eu forneço para as minhas pupilas, tá? Todas as minhas alunas ganham esse manual, que são com dicas de alimentação saudável. E aí eu tenho aqui, peraí,
algo que, assim, é muito simples mesmo. Você só precisa colocar em prática, tá? Então, imagina o seguinte, quando você pensa num prato saudável, um prato nutritivo, esse prato, ele deve ter o quê? Ele vai ter metade, né, vegetais, legumes, e a outra metade você vai ter uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. Então aí você já consegue ter uma noção. Poxa, então para eu fazer um cardápio para minha semana, eu tenho que ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e legumes e verduras. E uma fonte de gordura boa. Pra quem tá pensando assim, nossa, Gê, eu não tô entendendo nada, né? Me dá exemplos. Como assim? O que é o quê? Então, eu vou dar exemplos pra vocês, tá? O que eu já sempre faço? Eu escolho 2 fontes de proteína pra minha semana. E aí, assim, pra quem me acompanha sabe que eu tenho o jejum como estilo de vida. Isso faz boa tarde, isso faz com que eu tenha 2 refeições no meu dia, às vezes eu encaixo um lanche. Para você que não faz o jejum, que você vai fazer mais refeições ao dia, aí você tem que ver se 2 proteínas diferentes para sua semana é ok, ou de repente você vai ter ainda mais uma fonte de proteína, aí você tem que olhar aí para sua rotina e ver quantas refeições você faz no seu dia, tá certo? Então, eu escolho 2 proteínas. Então, eu tenho uma tabela aqui de exemplos de proteína. Então, vamos supor que para essa semana eu vou escolher o frango e vou escolher o ovo, tá? Um exemplo, mas poderia ser o frango e o peixe, poderia ser o ovo e o atum. Vou escolher 2 fontes de proteína. Pronto, então eu já vou colocar lá no meu cardápio que durante a minha semana, vamos considerar aí de segunda a sexta, eu escolhi essas 2 proteínas. Vamos pensar lá no frango e no ovo, tá? O que seria CIP? Eu não sei o que é CIP. Bom, pronto, escolhi a proteína. Agora eu vou escolher o carboidrato. E aí também, geralmente, eu escolho 2 carboidratos. Vou olhar aqui na listinha. O que eu tenho de carboidrato? Pode ser um arroz integral, um macarrão integral, uma mandioca, uma batata doce. Enfim, tem várias opções aí de carboidrato. Eu sempre tento optar por um carboidrato complexo. Eu não vou entrar aqui no detalhe disso, mas pronto, carboidrato complexo são geralmente as raízes, né? Que não é o arroz branco, não é o macarrão branco. Ah, Gé, mas eu amo o macarrão branco, eu amo o arroz branco, tem problema? Não, não tem problema. Eu tô aqui compartilhando com vocês o que eu faço, tá? Então eu escolho 2 fontes de carboidrato. Depois os legumes. Os legumes é muito que eu tô com desejo, assim, eu não fico muito, eu vou lá, olho, hoje eu quero cenoura, agora o brócolis tá com uma cara bonita, tô com vontade de pepino em salada, quero alface, quero rúcula. Não tem assim, eu não fico assim planejando muito, é muito no feeling. Quando eu vou no mercado, quando eu vou na frutaria aqui em Lisboa, eu olho e eu digo, tá bonito, e eu trago para minha casa. Depois tem a fonte de gordura, né? E aí, geralmente o que eu utilizo é o azeite para temperar a minha salada. Ok. Montei o meu cardápio. É isso. Eu vou definir proteína, carboidrato, legumes, a minha salada e uma gordura. É isso que eu vou fazer. Se eu faço suplementação de vitaminas, atualmente não faço suplementação de vitaminas, mas já fiz durante um tempo e eu tô bem em falta aí com suplementação de modo geral. Por quê? Por falta mesmo de me organizar em relação a isso. Pronto, então a primeira dica é você ter um cardápio. Você tem que criar esse cardápio. Se você não tem criatividade, você não sabe, pesquisa, de novo, coloca no Google, coloca no YouTube, coloca no Pinterest, vai te dar tanta opção, mas tanta opção, que você vai ficar assim, meu Deus, tem opção aqui pro resto do ano, tá? Já quanto de carboidrato pode comer por dia? Kel, isso é assunto para uma outra live, tá? Vou até colocar aqui, quantidade de carboidrato, porque aí a gente vai entrar num assunto que se chama alimentação intuitiva, tá?
Quando a gente fala de uma alimentação intuitiva, não existe pesar comida, não existe quantas gramas eu como de carboidrato, não existe isso, tá? Isso, quando eu tô preocupada com a quantidade de carboidrato que eu posso comer, eu tô falando do quê? De dieta. E como vocês sabem, o que eu ensino é um emagrecimento sem dietas, ou seja, não tem necessidade alguma de você se preocupar com ali quantas gramas de carboidrato você está comendo. Então esse é um outro assunto, tá? Pra gente falar um pouquinho mais sobre. Pronto, montei o meu cardápio da semana. A segunda coisa é você fazer uma lista, então, né? Você vai olhar na sua casa o que você tem, o que você não tem, você vai fazer uma lista do que você vai comprar e você vai no mercado. Qual que é a dica aqui, tá? Vá no mercado uma vez a semana. Vá no mercado uma vez a semana. Se for para você ir uma segunda vez, que seja para você entrar, pegar lá a salada, as frutas, que é o que geralmente, né, ali às vezes acaba que se você comprar muito vai estragar e pronto. Quem aqui tem o hábito de ir no mercado todo dia? Às vezes passa depois do trabalho e tá passando em frente ao mercado. Eu vou entrar para comprar um pãozinho. Eu vou entrar para comprar não sei o quê. Você sempre entra para comprar uma coisa e sai de lá com um monte de coisa. E aí depois vocês vêm dizer que emagrecer é caro, que entrar para mentoria autoconsciência alimentar é caro. Caro é você ter o hábito de entrar no mercado todos os dias e gastar todos os dias no mercado, tá? Então, defina um dia da sua semana para você ir no mercado com a sua lista, de acordo com o cardápio que você montou, e faça a sua compra da semana. Tá? Vocês vão lembrar de mim quando vocês ficarem entrando no mercado todo dia. Meu Deus, lembrei da live da Gé, lembrei da aula da Gé. Quem aqui se identifica com isso? Porque eu era essa pessoa. Eu lembro quando eu sou de Joinville, Santa Catarina. Quando eu era a Gé Gulosa, de 7 anos atrás, eu tinha o hábito. Eu descia do ônibus e eu passava em frente ao mercado. Eu sempre entrava no mercado. Sempre tava, não sei, uma entradinha aqui no mercado, sei lá, de repente foi uma coisa gostosa. Tava lá em sobrepeso, querendo emagrecer, insatisfeita com o meu corpo, mas eu não entrava dentro do mercado. Saía de lá sempre o quê? Com doce. Geralmente não doce. Um bolo, um sonho, um pão doce, né? Nossa, minha vozinha, sou de São Bento do Sul, vizinha. É isso mesmo, não conheço São Bento do Sul. Bom, então a segunda dica é você ter uma lista de compras e você ir no mercado com essa lista uma vez na semana. Pronto, vamos para a terceira dica. A terceira dica é você separar 2 horas do seu final de semana, pelo menos. Estou dizendo final de semana, mas você se organiza aí. Se você tem uma folga, sei lá, na sexta-feira, não sei, você vai tirar 2 horas da sua semana para cozinhar e você vai fazer marmitas, tá? É uma dica muito valiosa você fazer marmita. Não importa se você trabalha home office, né? Se você trabalha em casa, não importa se você trabalha em casa, se você não trabalha em casa, se você tem família, e o marido e os filhos, não. A gente tá falando de você. Esquece, mas é que o meu marido, não importa eles. A gente tá falando do seu processo de emagrecimento. Se pra eles não vão comer marmita, tudo bem, entendeu? Você vai cozinhar pra eles também, se é você que cozinha, tá tudo bem. Só que a gente tá falando de você, do seu processo de emagrecimento, que é sem dieta, para que você não se sabote em relação à sua alimentação. Então, é muito importante que você tenha as marmitas prontinhas. Porque imagina, se você chega do trabalho cansada, né, estressada, depois de um dia, você simplesmente abre a sua geladeira e a sua marmitinha tá prontinha, entendeu? Você só vai esquentar e vai comer, ou que quiser colocar no prato. Uma outra dica que eu não coloquei aqui, mas é comprar marmita de vidro. Isso é uma coisa que eu fui trocando aos poucos aqui na minha casa, e agora a gente só tem marmita de vidro. Então é bem legal, porque aí você esquenta, né, bem tranquila. A marmita é o pote, né, de vidro, coloca no micro-ondas e pronto. E fora isso, a saladinha que você vai ter ali, você vai separar, né, e temperar e comer sua salada. Então, a terceira dica é isso, você realmente se planejar para ter 2 horas da sua semana, do seu final de semana, para você preparar aquele cardápio que você escreveu, né, para você
preparar as proteínas, o carboidrato, os legumes, a salada deixar lavadinho. Tudo que você puder fazer pensando que você vai facilitar a sua semana, isso vai te ajudar a você não se sabotar, faça. Ah, mas eu tenho preguiça, mas eu não gosto. Simplesmente faça com preguiça e não gostando. É isso. Vida de adulto, não é mesmo? Por quê? Porque você quer emagrecer. E se você quer emagrecer, você vai ter que fazer. Ninguém vai fazer por você. De novo, a não ser que você tenha dinheiro para pagar alguém que faça. Aí, manda bem, entendeu? Paga alguém para fazer. Maravilhoso. Se não, é você por você, tá? Quarta dica, tá? Eu falei sobre você deixar as marmitas prontas, né? Então você, aqui na verdade tem dica junto com dica, né? Porque a terceira eu falei sobre você separar 2 horas, né? E montar suas marmitas. A quarta dica é você pensar em você ter fontes de proteína. Então imagina lá um franguinho, uma carne moída, um atum, sabe? Você ter opções, e aí falando especificamente da carne, do frango, onde você coloca em potinhos, em porções, e você deixa congelado. Isso é assim, ó, maravilhoso. Que é aquele dia que de repente, sei lá, você comeu uma marmita a mais, e aí você, poxa, e agora? Eu não tenho marmita, o que eu vou comer? Você lembra que você tem congeladinho uma porção de carne moída, uma porção de frango, às vezes você tem uma lata de atum, o ovo também. Então, são formas de você, porque aí você vai fazer o quê? Você vai cozinhar rapidamente ali um macarrãozinho, um arrozinho, um legume, e é super prático. Então, fica esta dica também sempre de você ter essas proteínas, essas fontes de proteína em pequenos potinhos congelados no freezer. Gente, isso faz total diferença no seu dia a dia. Quando você pensa em se sabotar, você vai lembrar, nossa, tenho aqui, é só descongelar, faço, sei lá, uma crepioca, uma tapioca, um omelete, meto ali o frango e você já tem uma refeição saudável, tá? Então coloquem em prática essa dica. E por último, para as formiguinhas de plantão, planejem também os seus doces, não é mesmo? Isso é muito importante. O que você vai comer de doce? Porque eu já, sempre depois da refeição, eu quero um docinho. E aí eu não sou assim mega criativa não, tá? Eu não faço a nossa receitinha, não. Eu como muito banana com chocolate, eu pego chocolate 70%, derreto, já contei isso várias vezes aqui, derreto no micro-ondas, coloco uma colherzinha de pasta de amendoim, corto a banana e como. Ou às vezes eu frito a banana no óleo de coco e aí coloco chocolate 70% também, derrete. Às vezes eu faço uma panqueca, às vezes eu faço um bolinho no micro-ondas. Que mais? Essa semana que passou eu fiz umas barrinhas muito simples, foi aveia, aveia, pasta de amendoim, um pouquinho de mel e um pouquinho de geleia de morango. E aí mistura tudo, bota num potinho assim, bem assim, faz assim e vai pra geladeira. E depois você corta em quadradinhos. Ficou uma delícia. Então, né? E de novo, mas eu não sou criativa. Vai pro Google, entendeu? Vai pro Google, vai pro YouTube, vai pro Pinterest. Tem muita coisa simples e fácil. Porque pra você que é do doce, você tem que planejar o seu doce também. Senão você vai comer saudável e você vai cagar na sobremesa, entendeu? Todos os dias você vai comer saudável e vai no doce, você vai, sei lá, comer um chocolate ao leite, aí você não consegue comer um pedacinho, come quase a barra inteira. Claro que se você tiver o autocontrole de todo dia comer um pedacinho de chocolate ao leite, né, ou que seja chocolate 70% se você gosta, ok. Eu estou falando aqui com você que assim como eu, que ama doce, tem essa necessidade do doce e você não tem tanto autocontrole com doce, porque a gente que gosta muito de doce, só a gente sabe que quando a gente coloca um pedacinho na boca a gente quer devorar a barra inteira, não é mesmo? Eu fico em dúvida do que comer de manhã para quebrar o jejum, ou melhor, o que não pode. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse exato momento, eu estou com 2 projetos novos, né? E um deles eu já ensino, né, o jejum intermitente dentro dos meus atendimentos, da minha mentoria. Eu tenho um e-book também
Para quem quiser, né, como eu não sei, você tem que colocar o seu nome aqui para mim, seu espaço, SBS. Essa pergunta, né, eu tenho exatamente o passo a passo no meu e-book, que é o Jejum Intermitente como Estilo de Vida. O link está na minha bio aqui do Insta. Para quem tá no YouTube, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Lá eu explico exatamente tudo sobre o jejum. Mas, respondendo a sua pergunta, é muito simples. É sempre priorizar a comida de verdade. Sempre priorizar a comida que vem da natureza. Então, como é que eu quebro o meu jejum? Com comida de verdade. O que eu como durante... como que eu vou planejar as minhas refeições sendo que eu faço jejum? Comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida que vem da natureza, né? Que não está processada, que não é industrializado. Mas então de manhã às 10 horas eu vou tomar o meu café da manhã, e aí o que seria essa comida? Gente, essa comida pode ser assim, mandioca com frango às 10 da manhã, porque comida é comida, não importa, é refeição. E aí a gente tem que quebrar várias crenças limitantes de que de manhã tem que ser ovo, no almoço tem que ser isso, quando na verdade tudo é refeição, né? Tudo é comida. Quanto mais você come comida de verdade, menos fome você sente, mais o seu corpo fica nutrido, menos vontades e desejos você sente, tá? Moni comprou meu e-book. Já me conta aqui se você está aplicando as orientações do e-book. Já quero saber se leu todo o e-book, se está aplicando, se está tendo resultado. Vai lá no meu direct, me conta que eu quero saber. Mulherada linda, é isso, tá? Vamos rapidamente aqui passar pelas 5 dicas que eu dei, bem rapidamente, tá? Então, bora lá e eu quero ver vocês colocando em prática, porque ultimamente eu tenho percebido com as mulheres que eu converso aqui no meu Insta, seguidoras, aquelas minhas pupilas que entram para mentoria autoconsciência alimentar, que a parte da alimentação, de planejamento e organização, vocês se sabotam por causa disso. Tem uma coisa que eu sempre falo que é assim, ó, emagrecimento não é só sobre força de vontade. Talvez muitas de vocês já me ouviram falar isso. Por quê? Porque quando a gente fala em emagrecimento, a gente está falando sobre a sua relação com a comida. Se a sua relação com a comida é muito emocional, então não é só sobre força de vontade. Porque lidar com as nossas emoções sem recorrer à comida é desafiador, né? Então a gente tem que quebrar diversas crenças, ressignificar muita coisa, fazer muitos exercícios mentais, é um processo. Só que aquilo que está no nosso controle, se a gente não faz, é porque a gente não tem força de vontade. Se eu quero emagrecer e eu sei que se eu não me planejo, eu vou me sabotar, eu vou comer pão, eu vou comer pizza congelada, eu vou pedir fast food, isso está sob meu controle. E se eu não estou fazendo, eu não estou tendo força de vontade, né? Então é sempre pensar dessa forma. O que está no meu controle, mesmo que seja chato, mesmo que eu não goste, mesmo que eu tenha que, sei lá, abrir mão de fazer coisas para focar nisso, eu vou fazer. E por que eu vou fazer? Porque eu tenho muita clareza do quanto emagrecer para mim é importante. Porque dói a gente ficar lá 2 horas cozinhando, principalmente para quem não gosta. É dolorido, mas é mais dolorido você querer sair e você não conseguir colocar a roupa que você gostaria. De você tirar toda a roupa do seu guarda-roupa, era isso que eu fazia. Jogar tudo em cima da cama e você dizer que você não tem roupa. Porque a verdade é, tudo que você tenta vestir não fica bonito, você não gosta. Isso acaba com a sua autoestima. Então lembre-se sempre disso, quando você não faz algo que está no seu controle, se questione o quanto para você realmente é importante emagrecer. Lembrando que emagrecer não é o final, emagrecer é o processo para algo. O que você quer com o emagrecimento? Quais são as dores que você está vivendo por você estar com 5, 10, 15, 20, 30, 40 quilos a mais? Porque aí você compara a dor de você não conseguir escolher a sua roupa com a dor de você cozinhar. Com a dor de você fazer um cardápio para sua semana. Sendo que essa dor, você vai viver ela, só que ela vai te trazer algo maravilhoso, que é a sua melhor versão física. Né? Então, qual dor que você escolhe viver? É isso que você tem que se questionar quando você não está fazendo aquilo que está no seu controle.
Porque tá no nosso controle. Fazer um cardápio, fazer uma lista de compra e ir no mercado, reservar ali 2 horas da sua semana, preparar suas marmitas, congelar as proteínas, fazer os seus doces, tudo isso está no seu controle, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ok, estou olhando os vídeos das alunas, estou amando. Que bom, fico feliz. Olha, sempre gosto de colocar, né, os vídeos das pupilas que tiveram muito resultado com o meu método, porque eu sei que incentiva. Uma coisa é eu falar sobre mim, né? Já fazem aí quase 5 anos que eu faço jejum todos os dias e o que eu ensino, tanto no e-book quanto na mentoria Autoconsciência Alimentar, é exatamente o passo a passo do que eu vivo na prática. E, como vocês podem perceber, não é sofrido, né? Porque quem é que faz 5 anos a mesma coisa todos os dias, sendo sofrido? Eu tô com cara de quem tá sofrendo? Gente, não sofro, tá? Pelo contrário, eu amo fazer jejum. Zero força de vontade. Kel, talvez o que falta pra você é você trazer a clareza do quanto pra você é importante emagrecer. E isso é um processo também, tá? A gente pode também fazer uma live só falando sobre isso, uma aula só falando sobre isso. Dressa colocou, bem isso, toda vez é uma choradeira para procurar roupa, vontade de desmarcar o compromisso. Exatamente, é isso, né? Sempre a gente tem que fazer esse exercício mental. Qual a dor que eu quero viver? Porque o desconforto, ele faz parte do processo de emagrecimento. Só que ele é um desconforto que te evolui, né? Ele é um desconforto que te evolui. Se você tá lá fazendo as suas refeições e você não gosta, né? Sem contar que você pode fazer desse momento um momento mais agradável. Eu sempre falo, coloca um podcast para você ouvir, coloca uma música que você gosta, ou de repente faz uma chamada de vídeo com uma amiga, vai conversando e vai cozinhando. Torna isso mais leve. Isso é importante também, tá? Bom, falamos bastante, mulherada linda, é isso, né? Então, dica número 1, cardápio da semana. Dica número 2, lista de compras para você ir ao mercado, sendo que esse mercado vai ser uma vez a semana que você vai entrar no mercado, entendeu? É uma vez, não é Badu, não é 3, não é 4, é 5, é uma vez. Terceira dica, separe 2 horas da sua semana para cozinhar e prepare marmitas. Faça as marmitas prontinhas. Quarta dica. Proteína. Separe potinhos de proteína e deixe no seu congelador. Na hora que você pensar em se sabotar, você vai... Opa, lembrei que tem o quê? Um franguinho congelado, não é mesmo? Bora descongelar o franguinho. E por último... Quinta dica, não menos importante, você que é formiguinha como eu, bora deixar um docinho pronto, né? Que aí o que vai acontecer? As lombrigas vão querer atacar, você lembra que você tem um docinho lá, que tá lá, tá tudo sob controle, senão você vai pro quê? Para aquilo que você sabe que tem descontrole. Mônica colocou, você prefere pular o café da manhã ou pular a janta? Moni, na verdade verdadeira, quando você tem o jejum como estilo de vida, não existe essa coisa de café da manhã, janta, nada disso, tá? Tudo é refeição, certo? Mas eu entendi a sua pergunta. Eu não como de manhã, tá? Eu funciono muito bem em jejum, na verdade eu amo estar em jejum durante o dia. Às vezes assim, é 4 horas da tarde eu não comi ainda. Então eu gosto dessa forma. Mas lá no meu book, dentro da mentoria, eu explico que não existe regra, tá? É você ir testando o que pra você dá certo. Pensando no longo prazo, se você consegue manter isso, né? E não que você faça disso uma ferramenta exclusiva de emagrecimento com início, meio e fim, porque aí você tá assinando o seu efeito sanfona, tá? Então, não tem assim uma regra, tá? É muito importante que você teste, tá certo? Mulherada linda do meu coração, gostaram? Olha, tem rostinhos novos aqui comigo. Lili, agora eu já sei que é a Lili, Raquel, Dressa, Bru, Thay, Vivi, Si, Sandra. Bom, se vocês gostaram desta live, desta aula, não esqueçam de deixar o like aqui, vai ficar salvo, né, aqui no Insta. Para quem chegou no meio, pode assistir novamente, que vai ficar salvo no feed.
Para quem está assistindo no gravado, porque vai pro YouTube também, se você não sabe, estou no YouTube, Jacrap, me procura lá, tá? Então, para quem está no YouTube, por favor, curte aqui esse vídeo, né? Que isso me ajuda muito, e se inscreve aqui no meu canal, que eu estou aí numa maratona, não sei até quando, não é mesmo, mas estou aí numa maratona empolgada, fazendo lives, né? Trazendo vídeos aqui todos os dias, tanto no Insta como no YouTube. E, novamente, para quem quiser ter acesso ao meu método, link na bio para quem está no Insta e na descrição do vídeo para quem está no YouTube para ter todas as informações. Se quiser conversar comigo, me envie um direct aqui no Insta que eu vou amar conversar com você e explicar mais sobre o meu método sem dietas, que é o Autoconsciência Alimentar. Tá certo? Então, nos vemos amanhã. Beijo, beijo, beijo e até!